Parte 1. Capítulo 1. Rosa e eu estávamos pegando os últimos brinquedos. Mamãe me gritou da sala. Moisés, traga as malas e a sua irmã. Precisamos nos despedir dos vizinhos. O casal Salwa e Fuad são nossos vizinhos desde sempre. Gosto deles e estou triste por deixá-los aqui. Minha mãe diz que eles irão partir também, depois de nós. Então, por que não vamos todos juntos? Não sei o que esperar. Papai nos chamou um dia e disse que iríamos para o Brasil, nós e tio Jorge. Foi tio Jorge que uma vez leu no jornal e veio conversar com o irmão. Felipe, aqui não está dando mais. Olha essa proposta. E passaram horas na porta de casa conversando e planejando. Foi no dia seguinte que as coisas começaram a mudar na nossa casa. Depois de ir à venda onde comprava fumo, meu pai voltou, chamou-nos na rua e tirou minha mãe da cozinha. Cida, Jorge e eu decidimos ir para o Brasil tentar a vida lá. Rosa tem 5 anos, Moisés tem 4. Estão em boa idade para estudar, aprender a língua, trabalhar e ajudar na casa. João já tem 17, pode trabalhar conosco no início até conseguir algo melhor. E Madalena? Perguntou João. Esqueça sua irmã. No convento ela está muito melhor. Não podemos deixá-la aqui. Ela tem aquela doença. Ela não vai conosco. Uma menina de 15 anos com saúde frágil, ela vai ficar aqui. Pois então eu também não vou. Sem Madalena não vou com vocês. Papai já tinha 2 filhos do primeiro casamento. Eles eram bem mais velhos do que nós e ficaram órfãos de mãe muito cedo. Tio Jorge já era casado, mas ainda não tinha filhos. Ficou acertado que tio Jorge, tia Dola e papai iriam antes. Enquanto isso, nós ficaríamos com mamãe em Sadat, até eles voltarem para nos buscar. 4 meses depois da despedida, uma carta chegou para nós com carimbo de uma cidade chamada Belo Horizonte, no Brasil. Belo Horizonte, 18 de julho de 1925. El Rally Cida. No Shkurala, chegamos bem. A viagem durou 2 meses. A terceira classe do navio não é muito fácil. A comida não é muita, mas não cheguei a passar fome. Tomara você encontre um navio bom, melhor que o que me trouxe. Havia muitos sírios comigo. No total, éramos 13 homens de Sadat. Somente Jorge trouxe a esposa. De Homs, a família Salem veio toda. Eles iam para São Paulo, onde tem parentes. Parece mais seguro vir com alguém já aqui. Quando você chegar, vai ser melhor, pode ter certeza. O navio aportou no Rio de Janeiro. Quando chegamos, o dinheiro que trouxe me rendeu apenas 400 réis. Imagine que para um prato de comida eu precisaria de 380 réis. Fiquei um pouco desorientado até encontrar uma feira onde vendiam frutas. Já estava com muita fome. Paguei 300 réis numa penca de banana. Comi 2 e tentei vender as outras 4. Consegui. Comprei outra penca, comi 2 e vendi as outras 4. E assim fui fazendo até conseguir o dinheiro para vir para Belo Horizonte. Uns sírios me disseram que aqui tinha o Nassif de Zeidal, que veio com a esposa no passado. Ele está nos ajudando muito no Shkurala. A viagem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte demorou 10 horas. A estrada é boa, o trem é bom. Escolhemos um país bom. Chegando aqui não foi fácil, porque já tem muitos imigrantes. Tem poloneses, japoneses, italianos. Tem muitos italianos. Nassif nos ajudou a encontrar um lugar direito para morar. Ele emprestou um dinheiro para o aluguel do primeiro mês na pensão, até conseguirmos juntar um pouco. Ouvi falar de um lugar que pode ter alguma coisa para nós. Chama Pedreira Prado Lopes. Parece que é um pouco distante. É um lugar simples, mas, inshallah, vou conseguir algo nos próximos meses e vocês vão ter um teto quando chegarem. Estou conhecendo as pessoas e pensando no que fazer para ganhar a vida. Por enquanto, ser mascate é o que salva todos os sírios como nós. Consegui uma bolsa com um amigo do Nassif e já estou vendendo agulhas e botões.
Saudoso El-Meshtaq Felipe. Mamãe ficou feliz com a carta. Outros conterrâneos tinham partido, fugindo da guerra ou da perseguição política. Ela estava ansiosa por deixar a Síria. À noite, depois do jantar, leu a carta para nós. Rosa e eu não contivemos nossas perguntas, ainda um pouco angustiados com a perspectiva da mudança. Por que precisamos ir embora? Onde vamos morar? Tem outras crianças lá? Vai ter escola para nós? Nos últimos meses antes de partir, papai trabalhou dobrado no curtume. Ele queria fazer um pé de meia para nos deixar com tranquilidade. Saía antes do sol nascer e só voltava depois da janta. Mamãe deixava um prato de comida separado para ele comer antes de dormir. Às vezes eu ficava acordado só para escutar a porta abrir. Depois, exausto, eu me deixava embalar pelo sono ao som baixinho de papai comendo sozinho na cozinha. Na semana seguinte, ele partiu, com sua mala de couro marrom, algumas roupas e uma boa dose de esperança. Despediu-se de Rosa com um beijo na testa, sem dizer nada. Veio até mim, segurou meu ombro e falou: "Cuide da sua irmã." Parou na frente de mamãe, olhou-a nos olhos em silêncio, depois disse algumas palavras baixinho e saiu pela porta da cozinha. Durante os meses que se passaram, não tive notícias de papai. Rosa ia para a escola e eu ficava em casa ajudando mamãe. No fim do dia, íamos para a rua brincar com os filhos dos vizinhos. Dona Sálua e seu Fuad tinham 3 filhos, que eram meus melhores amigos. Nossos pais já eram amigos antes de Rosa nascer. Quando eu nasci, já tinha um espaço nas brincadeiras esperando por mim. Jogávamos bolinha de gude e brincávamos com a bola de meia que mamãe fez. Às vezes, as meninas brincavam entre elas. Rosa tinha uma boneca de pano que vovó fez. As bonecas das vizinhas eram de pano também, mas sempre mais novas e mais bonitas. Pouco antes de partirmos, Rosa aprendeu a ler e me ensinou um pouco. Quando voltava da escola, antes de ir para a rua, ela se sentava na mesa da cozinha e me mostrava as letras. No início, eu achava tão difícil aquele monte de pontinhos em cima e embaixo das letras, mas depois fui achando mais fácil e aprendi a escrever o meu nome, o nome de Rosa, o de mamãe e o de papai. Ainda bem que minha irmã dividiu o conhecimento dela comigo. Eu ficava muito feliz ao aprender cada palavra nova, mas não sabia que essa seria minha única escola para aprender a ler e escrever na minha língua materna. Toda noite, mamãe nos falava de papai. Ela estava feliz e triste ao mesmo tempo. Eu podia ver que ela queria sorrir, porque confiava no futuro que estava nos esperando. Mas quando dizia: "Seu pai está preparando tudo para a nossa ida", seu sorriso desaparecia e ela parava de falar, como se procurasse uma resposta no ar. Foi assim todos os meses antes de irmos embora. Algum tempo depois da partida deles, mamãe foi à casa de Dona Fádua e ditou a seguinte carta para papai: Sadat, 12 de maio de 1926. El Ghali Felipe. Já conto 10 meses da sua partida. Inshallah que tudo está bem com você. Você já conseguiu trabalho? Já conseguiu sair da pensão? Ainda precisa de dinheiro emprestado ou já tem um ordenado digno? Tem muitos parentes partindo. Muitos vizinhos também saíram de Sadat. Daqui a pouco a Síria vai ficar vazia. No Shkurala que temos essa terra para ir. Espero notícias de quando poderemos ir. Saudosa El-Meshtaq Sida. Um dia, mamãe nos disse que deveríamos começar a arrumar nossas coisas. Nossas roupas foram para uma mala. Podíamos levar um brinquedo na mão durante a viagem. Rosa separou uma boneca e eu a bola de meia. Os outros poucos iriam dentro da segunda mala, um pouco maior, onde estavam as roupas de mamãe. Ela também estava levando um tapete muito bonito que ficava na sala da nossa casa. Foi a única lembrança que mamãe levou da Síria para a vida nova que nos esperava no Brasil.
Pegamos nossas malas e fomos para a sala. Mamãe estava com os olhos cheios de lágrimas. Senti vontade de chorar. Rosa também. Sabíamos que algo grande estava para acontecer. Não entendíamos muito bem naquela época, mas minha mãe só chorava quando algo muito sério estava acontecendo. Esperamos João, que tinha ido buscar Madalena. Nessa época, ele já não morava conosco, mas mandou recado e disse que chegaria a tempo. Sua teimosia venceu e, sem papai por perto, ele era o homem da casa. Mamãe não ousou contestar. Penso até que ela concordava com ele, mas nunca disse nada. Eu fiquei feliz por ter meus irmãos por perto. Além disso, a presença de João nos dava segurança no longo caminho que tínhamos à frente para percorrer. Fomos de carroça para o porto, com nossas malas e várias perguntas na cabeça. Fomos andando naquele balanço durante 2 dias. Passamos por muitas aldeias, Rassia, Jandar, Homs. Lá subiram outras famílias conhecidas. Depois ainda vimos Khirbet Tinur, Hajar Abiad, Dier al-Hajar e já estávamos perto do mar. Subimos passando por Tartus, Banias, Bustan al-Basha, até chegarmos, enfim, ao porto de Latakia. É claro que naquela época eu não sabia, mas atravessamos o mar Mediterrâneo em direção ao sul da Europa. A primeira parte da viagem foi muito ruim. O navio estava cheio, havia muitas pessoas conosco. 5 dias depois, o navio parou, muita gente desceu, outras pessoas subiram e cruzamos o Estreito de Gibraltar. Depois disso, ficou um pouco melhor. Eu estava amedrontado, receoso, como um passarinho prestes a dar seu primeiro voo. Meu medo foi diminuindo à medida que os dias iam passando. O céu ficou muito azul na maior parte do tempo. Havia muito sol e fazia calor. Ao nosso redor era outro azul, tão belo e tão vasto quanto o céu. Rosa e eu gostávamos de olhar para fora e ver as ondas. Às vezes aquele movimento nos deixava enjoados, então parávamos de olhar e ficávamos brincando sem olhar para fora. João e Madalena ficavam sempre perto de mamãe e conversavam pouco. Eles já eram grandes e não brincavam conosco. No navio havia outras crianças, umas bem pequenas, de colo mesmo, e outras maiores do que nós. Conhecemos a família de Yunis, que tinha minha idade. Ele tinha uma irmã um pouquinho mais velha, que era como Rosa para mim. Os pais deles não tinham permitido que eles levassem brinquedos. Rosa e eu emprestávamos a boneca de pano e a bola de meia para brincarmos juntos. Um dia, Laila, irmã de Yunis, começou a sentir uma dor estranha. Ela parou de brincar e foi se sentar perto da mãe. Depois ela começou a tossir muito e a ter febre. Durante muitos dias, Yunis brincou conosco sem ela. Estava triste por causa da irmã. Os pais estavam desesperados, mas só depois mamãe nos contou isso, porque perto de nós eles demonstravam uma certa tranquilidade. Muitos dias se passaram. Laila parou de conversar conosco. Ela não podia mais brincar e nós não podíamos chegar perto dela. Depois, ela precisou ir para uma parte separada no navio. A mãe disse que ia com ela, porque não ia deixar a filha sozinha. As duas ficaram lá muitos dias e um dia a mãe de Yunis apareceu sozinha, chorando muito. Quando foi abraçar o marido, uns moços do navio não deixaram, falando que ela tinha que continuar naquele lugar separado. Nunca mais vi nenhuma das duas. Eu percebi que Yunis ficou muito triste depois que Laila sumiu. Ele chorava muito e perguntava aos pais onde ela estava. Fiquei pensando se Rosa sumisse também, se começasse a tossir, se precisasse ir para aquela parte separada do navio. Percebi que mamãe passou a conversar mais com o pai dele. Tive vontade de ficar ainda mais amigo de Yunis e de trazer outras crianças para brincar conosco. Alguns dias depois, um homem também desapareceu. Depois a mulher dele.
depois um rapaz, e muitas outras pessoas começaram a desaparecer. Voltei a sentir muito medo. Pensava que a minha mãe também podia desaparecer de uma hora para outra. Passei a ficar mais tempo com ela. Rosa brincava sozinha com as outras meninas. No navio também vimos uma mulher dar à luz sua filha, a que chamou Hayat, vida. Alguns dias depois, ela contou para os outros sírios como nós que a menina era a última esperança que ela tinha de conseguir viver feliz. Sua irmã havia partido com o marido para a América do Sul. Ela e o marido ficaram para trás, esperando notícias. Quando a carta da irmã chegou, eles começaram a se preparar para partir. Ela já estava grávida de 6 meses. Fizeram as malas para tomar o navio 2 semanas depois. Seu marido tinha problemas do coração e não aguentou a expectativa da partida. Sozinha, com um bebê no ventre, ela se desesperou e buscou seu irmão. Ficou com ele durante 1 mês e 1 semana. Sabia que na Síria ela não teria uma vida boa, viúva, com uma criança. Pensou muito, pediu conselho e então decidiu partir, com a esperança de que a nova terra lhe desse também uma nova vida. Por isso escolheu esse nome para dar a Hayat. Uma outra mulher também contou sua história. Seu marido ouviu dizer que no Brasil, em um lugar chamado Rio de Janeiro, os conterrâneos tinham uma vida melhor. Na Síria, ele era sapateiro, não tinha estudado e o trabalho estava pouco. Ouviu dizer que poderia ter um trabalho melhor em uma fábrica e que a mulher poderia trabalhar se ela tivesse estudo. Ela já sabia ler e fazer contas, então eles acharam que ia poder ensinar em alguma escola. Pegou a mulher e filhos, 2 moças e 2 rapazes, e comprou os bilhetes do navio. Eles demoraram 8 meses para conseguir esse dinheiro. Agora esperavam encontrar trabalho para os rapazes que já estavam em idade de ajudar na casa. Logo as meninas iam se casar. Eles haviam de encontrar um patrício honesto e trabalhador para cada uma delas. Já estavam pensando em um rapaz, o filho do Queres, compadre de papai, mas ele ainda não sabia se ia conseguir vir para o Brasil. Se não viessem, haveriam de encontrar outra pessoa. Depois de muito tempo no navio, começamos a ver um pedaço de terra. Quando o continente apareceu, lá no fim do horizonte, um homem gritou, chamou por Alá, ajoelhou-se e começou a rezar com a cabeça encostada no chão. Muitas pessoas o acompanharam. Nós não nos ajoelhamos nem colocamos a cabeça no chão, mas choramos e unimos as mãos para agradecer a Deus por estarmos já tão perto. Íamos encontrar papai e tio Jorge. Elhamdulillah. Quando chegamos ao Rio de Janeiro, uma surpresa boa e ruim ao mesmo tempo. Tio Jorge veio nos buscar. Onde está Felipe? Gritou mamãe ao vê-lo sozinho. Por que ele não veio me buscar? Onde está Felipe? Não parava de perguntar, chorando. Vendo o seu desespero, começamos a chorar também. Ela chorava sem parar, sem ouvir o que tio Jorge dizia. Onde está Felipe?